nome é Otniel. Estou aqui de um ponto no tempo para falar para vocês sobre algo da época de vocês, Senhor Milagre. Muitos não devem saber quem ele é. Talvez alguns saibam, mas quero falar sobre a sua história mais importante. A rã escrita magistralmente por Tom King no ano de 2017. Particularmente amo essa história, principalmente por ter lido ela no momento correto, no momento onde através das páginas fui capaz de conversar com Scott Free, o Senhor Milagre. E através dessa história, percebi que viver na depressão é uma busca constante por um milagre. Então antes de tudo vamos para a história magistral. Senhor Milagre é basicamente o filho do Darkseid, sim, o nosso Thanos da DC. E Scott foi criado pela vovó Bondade, de que boa só tem o nome já que ela é conhecida por torturar seus alunos. E veja só, nesse ambiente tão tóxico para um jovem, Scott Free conseguiu encontrar o amor na figura de outra aluna da vovó Bondade, uma garota chamada Grande Barda. Ambos sempre foram muito habilidosos, com a Grande Barda sendo forte para fazer frente a um Superman e o Senhor Milagre sendo habilidoso o suficiente para fugir de qualquer encarceramento do mundo, sendo um mestre escapista. Então, depois de anos sendo escravos em Apocalipse, por fim ambos conseguiram escapar de Apocalipse e partiram para a Terra para viver uma vida saudável na mesma. Mas vejam, meus amigos, essa é uma história muito mais complicada do que foi resumida. Tá pesado nesse bang aí, viu? Pois por anos Scott sofreu com torturas e tormentos infindáveis que sua cabeça e posteriormente já na Terra para sobreviver assumiu uma vida pública como o Senhor Milagre, um herói que também era parte de um show temático. Mas posteriormente sua vida ainda teria outra porrada com o mesmo, descobrindo que apenas era filho adotado de Darkseid, verdade sendo adotado pelo mesmo ao ser trocado pelo seu pai verdadeiro, o Pai Celestial, em um acordo de paz onde o Pai Celestial criou o filho de Darkseid e o Darkseid criou o filho do Pai Celestial. Todas essas experiências e revelações com toda certeza deixaram sequelas incuráveis na alma e mente de Scott, e isso nos leva ao início dessa história, onde Scott já começa ela em uma tentativa novamente de se libertar. Afinal, esse é o lance dele, escapar de qualquer prisão, mas dessa vez Scott começa essa história tentando escapar da prisão que é a sua própria vida. Scott Free tentou algo terrível para escapar da dor, mas ao fim não deu certo, talvez por fazer parte da raça dos novos deuses, ou talvez por sorte, mas nessa tentativa final de escapar ele acabou falhando. Pela primeira vez em sua vida Scott acabou não conseguindo escapar. A partir daqui a história adentra um loop de emoções e repetições onde vemos de novo e de novo o Scott tomando na cabeça, de forma gratuita muitas vezes, mas sempre acompanhando o personagem e o seu trauma. O ponto originário de toda a dor do personagem é a representação da autoridade que esse trauma essa pessoa tem na vida de Scott. Darkseid é uma ótima metáfora para uma paternidade abusiva, onde o trauma e os reflexos ficam constantemente marcando a vida do protagonista e como essas marcas acompanham a vida de uma pessoa. Mas essa é também uma metáfora que pode se encaixar com qualquer tipo de trauma que possa acompanhar a vida de uma pessoa por longos períodos, travando e martelando a vida dela. Mas voltando ao personagem em si, o personagem nessa espiral de constantemente se lascar e ser maltratado por todos que o cercam acaba encontrando sua esperança em um aspecto tão puro quanto simples, justamente o milagre de Scott Free, se tornar pai, onde ele tem um filho com a Grande Barda, e podemos ver esse milagre à medida que a história era simplesmente muito séria até então, com personagens tentando forçar a alegria em muitas vezes, e a partir desse ponto de virada o personagem acha sua felicidade em ser pai, tanto ele quanto a Grande Barda. A partir de então a história que parecia até então seguir para um rumo espiral de dor e sofrimento toma um novo rumo onde os protagonistas encontram sua luz e querem a todo custo proteger essa luz dessa dor, dessas cicatrizes do passado. Sendo que o Scott acaba em certo ponto quase perdendo essa luz, e quase acaba expondo ela mesma a dor que o protagonista sofreu no passado e a negligência que seu pai verdadeiro fez ele passar sendo trocado na infância. Mas Scott encontra forças em sua luz e vence e destrói aquilo que era, mas agora não é mais. Scott derrota Darkseid e não o deixa tomar seu filho e expor o pequeno às mesmas dores que ele passou. Uma mensagem poderosa, onde um pai simplesmente resolve quebrar o ciclo de dor gerado por todos aqueles que vêm antes dele, é uma metáfora tão poderosa que pode ter várias interpretações e essa é justamente uma das interpretações, fugindo apenas de paternidade, mas esse é o aspecto mais maravilhoso dessa história para mim, pois tem muitas vertentes, como talvez o Darkseid no final da história podendo representar o próprio Scott que perpetuaria o ciclo de dor ao abraçar a violência de seu pai, sendo ele mesmo um Darkseid para seu filho.
No final, como todas as boas histórias, essa é uma história sobre superação e esperança, e nos deixa a valiosa lição de superar as dores que nos marcam e para nos agarrarmos à esperança que eventualmente surge em nossas vidas. Algo como a libertação de nossas vidas da dor e sofrimento através da felicidade que pode surgir em algo tão simples, que pode estar debaixo do nosso nariz. Então essa é minha palavra para vocês. Não desistam, pois a liberdade verdadeira, sendo essa felicidade, bate a porta e eventualmente ela vai se abrir para vocês. Acreditem, pois por mais impossível que algo possa parecer, a subversão do impossível, esse é o conceito de milagre. E no fim, uma pequena chave foi o suficiente para virar a vida do Sr. Milagre rumo à liberdade. O milagre dele, afinal. Ai, que lindo, cara! Então é isso, minha gente. Agradeço por terem assistido. E se fosse para dar uma nota a essa HQ, eu daria um 9 de tão boa que ela é. Peço que deixem o like se tiverem gostado. Se não gostarem, compartilhem com um amigo que vocês sabem que gosta. E falou, minha gente. Dá like!